como é que a gente decifra o mistério dos rótulos nos alimentos? Porque nem sempre a mãe tem chance de fazer tudo natural e orgânico em casa. Ela precisa recorrer a coisas que já estão produzidas. Sim. E aí precisa aprender a ler, né? Com certeza. Então, nós orientamos, né? Quanto mais natural e caseiro, melhor, mas muitas vezes não dá. A praticidade fala mais alto. Então, aí a mãe recorre ao industrializado. E aí, quando recorre ao industrializado, eu faço a orientaçãozinha básica do que não pode ter no rótulo. O que a mãe precisa observar nesse rótulo? Primeira coisa, os ingredientes, onde está lá descrito tudo que vai no alimento, ele segue uma ordem. Essa ordem é da maior quantidade para a menor quantidade. Então, não pode nunca o açúcar estar em primeiro lugar. Se tiver em primeiro lugar, alimento riquíssimo em açúcar. Então, esse alimento excluir. Ah, mas vai ser difícil um alimento que não tem açúcar. O alimento pode até ter açúcar, a gente consegue metabolizar muito bem, mas a gente não pode comprar um alimento que na sua maior parte seja açúcar. A gente não precisa disso, tá? Outra coisa que não pode ter nos ingredientes, glutamato monossódico. O glutamato monossódico, ele vem de um tempero chinês que é bem conhecido aqui no Brasil, e ele é um realçador de sabor e faz com que nós tenhamos dependência desse ingrediente, desse tempero, e ele não faz nada bem, assim, só que são diversas as reações que ele pode causar dentro do nosso organismo e a longo tempo. Para não prolongar muito, né, eu friso que glutamato monossódico não é saudável para ninguém. Importante que qualquer alimento que você vá comprar não tenha glutamato monossódico. Onde tem mais desse ingrediente? Em alimentos salgadinhos, em temperos prontos, em molhos prontos de salada e em vários alimentos industrializados, seja doce ou salgado. Então não tem como a gente estipular, esse alimento é o que sempre vai ter, sabe? Tem que ler mesmo. Outra coisa que não pode ter nos ingredientes é gordura hidrogenada ou gordura vegetal. Por quê? A gordura hidrogenada, ela não é uma gordura natural, ela é uma gordura, um óleo que foi transformado em gordura industrialmente. E em diversas pesquisas já foi comprovado que ela faz mais mal do que a gordura saturada animal. Então ela faz o dobro de malefício, ela tem a potência de causar a doença cardiovascular mais rápido do que a gordura saturada. Pode comer um monte de gordura saturada? Não, é que a gordura hidrogenada é 2 vezes pior do que a saturada, né? É importante que tenha também fibras. Sendo integral ou não, para a gente considerar integral tem que ter 3 gramas de fibra. Então, pelo menos. Né? Pelo menos. Então, se precisa, se a recomendação nutricional é que tudo seja integral, por conta de um diabetes, por conta de um triglicerídeo aumentado, enfim, se não for a recomendação que tudo seja integral, que pelo menos tenha fibra, seja a quantidade que for. Mas se tiver que ser integral, só pode ser considerado integral aquilo que tiver 3 gramas de fibra na porção. Então a porção são 3 biscoitinhos, tem que ter 3 gramas de fibra em 3 biscoitinhos, o que é bem difícil. Barrinha de cereal é outra dificuldade também. É grama ou porcentagem que a gente deve olhar? Em gramas, em gramas, né? 3 gramas de fibra na porção. Barrinha de cereal tem diversas por aí, mas são poucas as que tem mais de 3 gramas de fibra. Então às vezes você come, né, o dia inteiro, em todos os lanchinhos, achando que é algo que vai fazer bem, e na verdade não está trazendo aquele benefício que você espera, né? Porque não é integral. O negócio é ler com atenção a tabela e os ingredientes. Outra coisa muito importante é a quantidade de sódio. Então, assim, os alimentos industrializados, a maioria é rica em sódio. E aí a gente fica meio com as mãos atadas com relação aos industrializados. Mas existe um esforço da indústria alimentícia mais saudável de reduzir o sódio o quanto mais possível, né, for. E também o governo está se mobilizando para criar as determinações para diminuir a quantidade de sódio nos alimentos.
Mas o Ministério da Saúde recomenda que, se tiver mais que 400 miligramas de sódio na porção, não compre, tá? Só que assim, né, não é aquela coisa também, não tem 400, vou comprar e vou comer à vontade. Não, é quanto menos sódio, melhor. E os que tem mais de 400, não compre de jeito nenhum, porque aquele é o risco. Mas, quanto menos sódio, melhor. Né? Então, na verdade, a gente está falando de sinal vermelho para o que tem mais de 400, sinal amarelo para o que tem tem perto, e sinal verde para o quanto menos melhor. Isso. E quando a gente faz isso, a gente precisa de, sei lá, um biscoito. Só que eu tenho várias marcas, então eu pego as várias marcas e posso comparar, né? Bom, esse não tem fibra, esse tem sódio, esse tem mais açúcar, eu vou ver o que está melhor composto e vou escolher aquele, né? E uma outra coisa bem importante para a gente lembrar com as crianças é a presença de adoçante. Adoçante não é recomendado para criança. Então, às vezes, você vai lá pegar um suquinho industrializado. Então, ele não tem conservante, ele não tem açúcar, e é a fruta, e você falou, nossa, que maravilha, né? É como se eu fizesse o suco na minha casa. Só que aí tem que ler o ingrediente. Por quê? Não tem açúcar? Como que vai estar docinho para a criança? A indústria ela quer deixar docinho, porque o próprio doce da fruta às vezes não é atrativo. E aí tem adoçante. E adoçante nenhum é indicado para criança, a menos que seja recomendado pelo médico ou nutricionista em casos especiais. Tá? Então é mais uma coisa para a gente ficar em alerta. Né? E uma última orientação é a seguinte. Olhe os ingredientes. Se tiver mais do que 5 ingredientes para preparar aquele produto, prefira o que tem menos ingredientes. Porque passou dos 5 ingredientes, aí começa a entrar os conservantes, os aditivos, né, sabe? E aí esse aqui não faz bem pra gente, né? Então vamos preferir os alimentos que tenham até 5 ingredientes para ser preparado. E a gente respeitando assim, sempre se atentando a essas orientações de rótulo, no comecinho é difícil, né? Você passa o quê? 2 horas no supermercado, né? Pra ler, ou na loja que for. Mas depois a gente fica muito, muito prático nisso e olha e já fala, não, esse não dá, e aí a gente já vai fazendo as melhores escolhas, né? E é isso. Vai reaprendendo. Vai aprendendo. Dá um trabalho, mas vai... E esse trabalho, né, só para finalizar, assim, a orientação é que quanto mais natural e mais caseiro, melhor. Mas ela precisa de praticidade. Só que nada vem de mão beijada. Então, o tempinho de leitura de rótulos é imprescindível para quem precisa dos industrializados. Tá? É isso.